Olá, galerinha do sexto ano. Nessa aula de número 66, nós vamos conversar sobre medidas de superfície, especificamente área de quadriláteros. Então, aqui na página 295, primeiro a gente explica por que a gente fala metro quadrado, tá? Quando eu multiplico, por exemplo, eu tenho esse retângulo de 3 metros por 2 metros. Quando eu multiplico as medidas para achar a área, eu multiplico 3 por 2. É como se eu estivesse dividindo essa figura, ó, aqui está o mesmo tamanho, em metros, como se eu estivesse dividindo a figura em quadradinhos. Então, ó, quantos quadradinhos que deram aqui, ó? 3 vezes 2 não é 6? Então, significa que aqui deram 6 metros quadrados. Então, ó, aqui é 1 metro quadrado, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Eu tenho 6 metros quadrados de área desse retângulo verde. Então, quando eu falo em calcular a área, é calcular essa cor verde aqui, ó, inteirinha, é a superfície dessa figura plana. Para calcular a superfície de uma figura, do retângulo, por exemplo, eu multiplico o comprimento pela largura. E como nós estamos multiplicando metro por metro, a unidade de medida que resulta é o metro quadrado. Então, quando eu faço o cálculo da área, o resultado eu vou dar em metro quadrado. É como se o m, ó, ele tem uma potência e tem um expoente aqui, ó, expoente 2, o m de metro. Aqui no finzinho da página, a apostila está lembrando a gente que o metro ele pode ser dividido em outras unidades de medida, nós já conhecemos, né? As unidades menores. Aqui no caso, ele vai trabalhar com centímetros. Então, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, se eu quiser essa medida em centímetros, eu vou calcular 100 vezes 100, porque eu estou falando da casa dos centímetros. 100 vezes 100 vai dar 10.000, então deu 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 10.000 centímetros quadrados. Cuidado, né, quando a gente tem que converter medidas, tá bom? Tomem bastante cuidado com isso. Na página no 296, a apostila traz para nós aquela tabela que nós já conhecemos, que é do metro quadrado, é o centro dela. Depois, do lado de cá, eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. Do lado esquerdo, eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, aqui em cima, ó, seguindo o mesmo raciocínio, 1 centímetro quadrado é 10 milímetros vezes 10 milímetros. Então, vai dar 100 milímetros quadrados, já que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Se eu pegar o quilômetro, ó, 1 quilômetro quadrado é igual a 1.000 metros vezes 1.000 metros. Então, vai dar 1.000.000 metros quadrados. Assim que foi feita a tabelinha aqui embaixo. Isso é para extensões grandes, igual no mapa, a gente pode usar em mapas. Então, geografia, vocês podem ter que usar essa tabela, tá bom? Agora vamos para os exercícios do Medindo Superfícies de Quadriláteros na página 300. Desculpa, gente, vou explicar o módulo primeiro, depois a gente parte para exercícios, tá bom? Então, aqui, ó, Laura e Rodrigo pensaram em maneiras diferentes de se obter o total de azulejos decorativos mostrados na figura. Então, ó, eu contarei um por um, tá falando o Rodrigo. Aí ela já é mais esperta. Já eu prefiro contar quantos azulejos tem em cada fileira e multiplicar pelo número de fileiras. Contar, gente, dá muito mais trabalho. Então, vamos lá. A maneira usada por Laura, ela pode ser mais simples, sobretudo quando tivermos muitos azulejos. Então, ó, vamos lá. Se a gente tiver 3 azulejos aqui, ó, na altura, e 6 azulejos na base do meu retângulo, ó, eu faço 6 vezes 3, que vai dar 18, ó. Então, a área de azulejos que eles queriam contar darão 18 azulejos. Então, daqui desse pensamento, ó, de 3 vezes 6, surgiu a nossa fórmula. Então, para calcular a área de uma figura retangular, eu multiplico a minha base, que ele chamou de B minúsculo,
vezes a altura, que ele chamou de h, ó. Por que h? Porque vem do inglês, height. Height é a altura em inglês, tá? Por isso que na fórmula eles trazem a letrinha h. Logo em seguida vem a área do quadrado. Do quadrado, eu também posso usar a mesma fórmula, base vezes altura, mas como ele tem os lados todos iguais, a gente usa L para o ladinho dele, tá? Mas para quem lembrar da base vezes altura, é a mesma coisa. Mas como para o quadrado a gente sempre usa L, porque os quatro lados são iguais, a fórmula dele fica L vezes L, que é igual a L ao quadrado. Então, se eu souber que o lado desse quadrado é 3, por exemplo, eu faço 3 vezes 3, que é 9, então a área é 9. Agora, o paralelogramo. O paralelogramo, a área dele vai ser a mesma do retângulo. E aqui está provando para vocês por quê, ó. Se eu recortar aqui, ó, um ângulo reto com a base, tem esse pontilhado aqui, eu recortei esse triângulo e coloquei do lado de cá. Olha só que figura que nós encontramos, não é a mesma, não é o retângulo? Portanto, a área do paralelogramo também é base vezes altura. Então, aqui tem um exemplo numérico, ó. Veja, por exemplo, o cálculo da área do paralelogramo seguinte. Então, é 5 de base e 2 centímetros de altura. Então, fica 5 vezes 2, isso é igual a 10 centímetros quadrados. Na página 308, nós vamos partir direto para a superfície de quadriláteros. Os outros exercícios a Pro vai pular para nós darmos contas da apostila. A Pro está reservando apenas os mais importantes para vocês para o ano que vem. Então vamos lá. Rebeca está fazendo uma reforma em sua casa. Ela vai pintar uma parede retangular que tem base medindo 6 e altura medindo 2,8. A lata de tinta que escolheu na loja, ela tem um rendimento de 35 metros quadrados, ou seja, é possível pintar uma superfície de 35 metros quadrados. Ela quer saber se essa lata vai dar para a parede que ela quer pintar. Então vamos lá. O retângulo que ela vai pintar é de 6 por 2,8. Então, a gente tem que achar a área desse retângulo. Então, a área do retângulo é 6 vezes 2,8, deu 16,8 metros. Então, ó, se ela der duas mãos, igual está pedindo lá, ó, ela quer duas demãos de tinta. A gente tem que multiplicar a área por 2. Multiplicou por 2, deu 33,6. Só que 33,6 não é menor do que 35 metros quadrados. Portanto, essa lata de tinta que ela está escolhendo lá na loja, ela é sim, é, vai ser possível pintar as duas demãos de tinta com ela. No exercício 2, calcule a área de cada figura de acordo com as medidas dadas no desenho. Então, aqui eu tenho um retângulo, eu quero a área dele, eu quero toda essa superfície branca onde ele está desenhado. Então, eu faço 22 vezes 32, que deu 704. Qual é a unidade de medida? É centímetros vezes centímetros, então a unidade de medida da área é centímetros quadrados. 704 centímetros quadrados. Agora aqui o paralelogramo na letra B. Lembrando que eu faço a mesma área do retângulo. A altura dele é 13 milímetros e o comprimento, aqui a base, né, 23 milímetros. Então, fica 13 vezes 23, que é igual a 299. Como está em milímetros, é milímetros ao quadrado. Agora aqui, um quadrado de 2,5 centímetros. Então, todos os lados são 2,5, eu faço 2,5 vezes 2,5, que vai dar 6,25 centímetros quadrados. No exercício 3, a área de um retângulo é de 48 centímetros quadrados. Se a sua base mede 12 centímetros, qual é a sua altura? Então, a mesma coisa daquele outro que a gente teve que encontrar lá do perímetro, que deu o total, mas ele quer um dos lados. Aqui é o contrário, ele deu a área e ele quer qual é a altura desse retângulo. Então, a Pro vai desenhar para vocês aqui.
Então, galera, o retângulo tá aqui, a Pro colocou a área dentro, ó. A área, toda essa superfície. Se a área é 48, vamos pensar na operação inversa. Para eu descobrir a área, eu multiplicava a medida desse lado aqui, ó, que eu vou chamar de uma letrinha X. Eu multiplicava esse por esse. Se eu quero saber agora quanto mede esse lado aqui que eu não sei, eu vou fazer a operação inversa. Então, é 48 dividido por 12, para eu achar esse valor aqui, ó, que eu marquei como X. Então, a altura é de 4 centímetros. Dividiu 48 por 12, deu 4. Agora, o exercício 4, ele fala assim: uma região quadrada com perímetro de 32 metros será cercada. Cuidado, tá bom? Porque isso aqui é pegadinha, ele não está dando a área, ele está dando o perímetro. Para eu descobrir quanto mede cada um dos lados desse quadrado, ele deu apenas o perímetro, que é 32 metros. Então, eu tenho que dividir 32 por 4, porque eu preciso saber qual é a lateral desse quadrado. Se ele tem 4 lados e a soma dos 4 lados é 32, para saber um deles, eu divido 32 por 4, que vai dar 8, né, galera? Então, cada lado aqui mede 8. Agora, eu consigo achar a área. 8, isso aqui é 8 também. 8 vezes 8, então a minha área é 64 metros quadrados. Cuidado com exercícios assim, hein, que eles são pegadinhas, tá bom? Ficamos por aqui. No chat, eu e a Prodina tiraremos as dúvidas. Beijos e bye, bye.